Oi, eu sou a Laura e hoje nós vamos falar sobre como você faz parte de um rebanho. Se você nasceu nos anos 80, como eu, você dificilmente conheceu alguma criança da sua idade que teve sarampo. E isso porque essa doença, que é super grave e é considerada uma das mais mortais da infância, tinha sido erradicada do Brasil. Nós tínhamos um certificado de país livre do sarampo. Porém, nós acabamos de perder esse certificado porque a doença voltou a circular por aqui. E isso aconteceu principalmente por duas razões: pela entrada de pessoas não vacinadas no país, vindas principalmente da Venezuela, e pela queda das taxas de vacinação nos estados. Com isso, a imunidade da comunidade como um todo caiu e o vírus voltou a circular mais facilmente, porque o número de pessoas vacinadas diminuiu. E como o sarampo é causado por um vírus altamente contagioso, ele tem uma taxa de infecção de 90%. Isso quer dizer o quê? Que cada uma pessoa infectada com sarampo transmite a doença para outras 9 pessoas. E essas 9 pessoas, cada uma transmite para mais 9. Com isso, a doença se espalha facilmente, encontrando pessoas que não foram vacinadas e que não conseguem combater esse vírus. Com isso, a gente consegue ter uma ideia da dimensão que a vacinação pode ter. Mas para isso ficar muito bem consolidado, a gente precisa entender como o nosso sistema imunológico funciona antes de entender como as vacinas funcionam. Nós temos dois conjuntos principais de células de defesa no nosso corpo. As células da imunidade inata, que são células não especializadas, tipo um soldado raso que vão atacar qualquer inimigo que aparecer, e as células da imunidade adquirida, que são tipo a tropa de elite. Elas são altamente especializadas e combatem especificamente cada invasor que entrar no nosso corpo. Quando um desses invasores entra no corpo, como por exemplo um vírus ou uma bactéria, primeiro vão as células da imunidade inata tentar conter a invasão. E elas ficam ali e vão ganhando tempo enquanto as células especializadas estão aprendendo a lidar com aquele invasor. Quando elas aprendem a lidar com o invasor, elas produzem anticorpos, que são moléculas altamente eficientes para combater a infecção. Os anticorpos, eles meio que prendem o invasor e fazem com que fique muito mais fácil para as outras células de defesa eliminarem esse invasor do organismo. E o mais legal é que uma parte desses anticorpos produzidos vai ficar armazenado no que a gente chama de células de defesa, que são células que funcionam como um estoque mesmo de anticorpos, como se fosse uma bibliotequinha cheia de células de memória. Quando esse invasor aparecer de novo no nosso corpo, o nosso sistema imune sabe que é só ir lá na gaveta que tem a célula de memória daquele invasor específico, e como ele já sabe como atacar o inimigo, os anticorpos novos vão ser produzidos muito mais rapidamente e a infecção vai ser combatida de uma forma muito mais eficiente. E por que eu estou dizendo isso? Porque na primeira infecção, o tempo que leva entre o micro-organismo invasor entrar no nosso corpo e as células de defesa aprenderem a combatê-lo e produzir os anticorpos pode ser muito longo dependendo da doença. E nesse período, até o corpo aprender a produzir os anticorpos, a pessoa pode morrer porque o vírus ou a bactéria é muito agressivo e ataca o organismo de uma forma muito intensa. E é aí que entram as vacinas. As vacinas, elas são uma espécie de treinamento para o nosso sistema imunológico. Elas contêm o micro-organismo morto, atenuado, que quer dizer que ele está muito fraco e incapaz de causar infecção, ou só um pedaço dele. O pedaço que é suficiente para fazer com que o nosso sistema imune reconheça aquele invasor e comece a produzir a resposta específica contra ele. Então a vacina vai lá, apresenta o invasor para nossas células de defesa e dá a chance delas aprenderem a tática do inimigo sem o inimigo aparecer. E assim as nossas células de defesa têm a chance de produzirem um pequeno estoque de anticorpos contra aquele invasor e armazená-los nas células de memória. Se esse invasor aparecer de verdade no nosso corpo sem ser pela vacina, a resposta vai ser imediata. Não vai ter aquele tempo todo entre o invasor aparecer e o nosso corpo conseguir produzir os anticorpos. O sistema de defesa que já foi treinado vai lembrar imediatamente que conhece aquele bicho e vai convocar os anticorpos das células de memória diretamente. E aí mais anticorpos são produzidos ali no momento e o invasor é combatido muito mais rápido. Isso faz com que a gente ou não desenvolva nenhum sintoma da doença ou desenvolva uma versão muito fraquinha da doença que não tem risco de morte. E nós temos diversos exemplos de vacinas de doenças preveníveis por vacina, como a difteria, a coqueluche, a febre amarela, a poliomielite, que inclusive já foi erradicada do Brasil e quase foi erradicada do mundo. Tem apenas 3 países no mundo que ainda tem o vírus da poliomielite circulando: o sarampo, tétano, rubéola, a cachumba, a meningite e a pneumonia bacteriana, a hepatite B, gripe, raiva
E mais recentemente nós tivemos também uma vacina contra um tipo de câncer que é causado por um vírus, que é o HPV. Bom, ok, então a vacina ela ensina o seu sistema imunológico a atacar o invasor antes do invasor aparecer. Mas, quando você toma vacina, não é só você que fica protegido contra aquela doença. Existe um efeito chamado imunidade de rebanho. O efeito rebanho acontece quando a taxa de vacinação numa população é tão alta que mesmo que algumas pessoas não possam se vacinar, elas estão protegidas contra as doenças porque a maioria das pessoas em volta delas está vacinada. Isso previne a ocorrência de surtos, epidemias e pandemias e impede a circulação dos micro-organismos na população. Isso porque a maioria desses micro-organismos que causam doenças só consegue sobreviver se estiverem no corpo de alguém que não está vacinado, ou seja, que não é capaz de combater aquela infecção. E aí, quanto mais pessoas vacinadas numa comunidade, menos corpos livres para esse micro-organismo se hospedar. E isso corta a transmissão da doença. E quando a transmissão da doença é interrompida, a gente pode ter a erradicação dessa doença, que é o caso da varíola, que foi eliminada do planeta graças a uma intensa campanha de vacinação. É o caso da poliomielite, como eu já falei, que está quase erradicada do planeta também. E era o caso do sarampo no Brasil até o começo deste ano, quando a gente perdeu o certificado de país livre da doença. Então, para que a imunidade de rebanho funcione, eu tenho sempre que ter uma certa taxa de pessoas vacinadas numa comunidade. E esse número ele tem que ser mantido constante, dentro de uma faixa ideal que varia um pouco de doença para doença. Ah, mas então o ideal não é vacinar 100% das pessoas numa população, que assim o efeito rebanho nunca vai se perder? No mundo ideal, seria. Só que algumas pessoas não podem ser vacinadas, porque o sistema imunológico delas ou ainda não está bem formado ou está muito enfraquecido. E uma vacina para essas pessoas poderia ser fatal, porque o sistema delas não está funcionando corretamente, não porque as vacinas têm efeitos ruins, tá? E quem são essas pessoas que não podem se vacinar? São os recém-nascidos, que ainda não têm o sistema imunológico totalmente formado e dependem de anticorpos que estão presentes no leite materno, os pacientes que fazem tratamento contra o câncer, que tiveram que ser submetidos, por exemplo, à radioterapia, ou ainda pessoas que são alérgicas a alguns componentes das vacinas e não podem ser vacinadas a não ser com uma grande observação médica. E é por causa dessas pessoas, então, que o efeito rebanho é tão importante, porque a comunidade protege aqueles que não podem se vacinar por alguma razão. Ah, Laura, mas então a culpa foi dos venezuelanos que entraram no país pro sarampo ter voltado pra cá? Não. A gente tem visto muitas crianças não vacinadas e esse movimento começou nos Estados Unidos e chegou até o Brasil com uma força assustadora por pais que negligenciam a importância da vacina e não vacinam seus filhos. Só que tem um alerta: vacinar crianças no Brasil é obrigatório e os pais que não fizerem podem ser presos por negligência e inclusive terem que pagar uma multa que é bem salgada. Algumas escolas, inclusive, podem exigir que as crianças sejam vacinadas para se matricular. Eu vou falar um pouco mais sobre esse movimento anti-vacina no vídeo parte 2. E tem também um outro ponto muito importante sobre as vacinas que muitas pessoas às vezes não fazem associação. Muitas vacinas são feitas contra bactérias, então para evitar infecções causadas por bactérias. E nós estamos vendo cada vez mais bactérias que se tornaram resistentes a antibióticos. Eu já falei disso num outro vídeo aqui no canal, o link tá aqui na descrição. Se você tiver mais dúvidas sobre isso, deixa aqui um comentário que a gente fala mais. Tá, então eu tenho vacinas que são feitas contra bactérias e eu tenho bactérias se tornando cada vez mais resistentes aos antibióticos. Se nós conseguirmos manter alta a taxa de pessoas vacinadas contra essas bactérias, o número de pessoas que vão ficar doentes, vão precisar de antibióticos, vai ser muito menor. E isso impede que as bactérias se tornem cada vez mais resistentes, porque o uso dos antibióticos faz com que a gente selecione as bactérias que são mais resistentes a ele. Com o antibiótico, eu mato as fraquinhas, as fortonas sobrevivem, são as fortonas que se dividem e são as fortonas que se espalham pelo mundo. Então as vacinas também têm um papel muito importante na prevenção do aumento do número de bactérias resistentes no mundo. E isso é importante porque se você pegar uma infecção por uma bactéria resistente, as chances de existir um antibiótico que consegue matar essa bactéria é muito pequena. Então se você, por exemplo, pegar uma meningite bacteriana que tem vacina, ela for resistente aos antibióticos, a chance de dar merda é muito grande. Então quanto mais pessoas vacinadas, menos infecções para essas bactérias, menos antibióticos usados, menos resistência bacteriana, melhor para todo mundo. Bom, e com tantos benefícios da vacinação, chegou a hora de nós falarmos sobre os mitos das vacinas. Mas isso é o vídeo parte 2 que sai amanhã. Fica ligado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e acompanha a gente no Instagram, que lá a gente posta muita coisa sobre o nosso dia a dia como cientista, nosso dia a dia como gente normal. E você tem a chance de interagir com a gente e mandar mensagens, sugestões sobre posts que você quer ver por aqui.
Beijo, tchau!